que a Bíblia vai mencionar que Noé tinha 500 anos. É tão interessante que quando Noé, assim no capítulo 7, no versículo 6, ele termina a arca de ser construída, a Bíblia vai relatar que já se passaram 100 anos. Ou seja, ao que nós entendemos, a arca teve essa construção em média de 100 anos. Então tem essa média, alguns têm uns cálculos a mais ou a menos, mas nós vamos entrar nessa média. É tão interessante que o nome cada nome de algum personagem ou de algum homem e mulher de Deus era colocado de acordo com um significado. E o significado do nome Noé é descanso, alívio e também conforto. E segundo alguns historiadores e teólogos, Noé ele tinha algumas habilidades ou profissões ou algumas habilidades. Ele era fazendeiro, ele era construtor de barco e também ele era pregador. A arca a qual Deus deu para Noé era estimada em 137 metros, ou seja, maior que um avião, maior de distância, de comprimento que um campo de futebol. Então, por que você está falando tudo isso? Porque o contexto desse texto a qual eu quero aplicar nessa palavra e aos nossos corações é saber e fazer a pergunta: como que Noé conseguiu manter a sua família, a esperança da sua família acesa por mais ou menos 100 anos? Você já imaginou? Verdade. Como que ele? A primeira coisa que nós temos que pensar é que a Bíblia vai dizer que o vaso de casa, ele não tem honra. Quantas pessoas, muitas vezes você prega para o seu marido, prega para o seu filho, prega para o vizinho, aí chega alguém que nunca viu, canta o hino da harpa e a pessoa aceita Jesus. Aí você fala assim: mas eu orei tanto, eu preguei tanto, e parece que nada acontece. Eu quero que você entenda nesse contexto como que Noé conseguiu dar esperança à sua família para passar nesse processo. Pois bem, vamos ter um exemplo aqui. Imagine os homens aqui, eu ou aqueles que são casados, chega assim, o exemplo pastor Léo e a pastora Fátima. O Léo chega assim: minha amada, Deus me deu um negócio diferente, é para vender toda a nossa casa, para vender carro, largar tudo que a gente vai morar lá em Minas, no Rio de Janeiro. Imagine a consciência tanto da pastora quanto das suas filhas em saber: mas como que esse homem não? Eu construí a minha geladeira, eu planejei a cozinha, né? Que a primeira coisa que a mulher faz é planejar a cozinha, né? Deixa o restante tudo igual, mas a cozinha é do jeito que elas gostam. Imagine, ela planejou a cozinha, ela planejou tudo. O pastor Léo chega assim e fala assim: olha, Deus falou para a gente vender tudo, que a gente não vai morar mais aqui. Qual seria a mente tanto da esposa quanto dos filhos? Você lembra de Abraão quando Deus falou assim: ó, sai dessa terra, pega a sua tenda, vou te mandar, você vai para onde eu te mostrar. Ou seja, ele não falou: não, você vai para lá. Ele falou: ainda eu vou te mostrar. Imagine uma mãe que fala: eu tenho um filho pequeno, eu tenho as minhas coisas, como que eu vou sair daqui e vou para outro lugar? Esse mesmo contexto vai dizer: Noé chega, Deus passa para ele toda a arquitetura da arca, dizendo para ele: é assim, é desses poucos, desse metro, é 3 andares, é betume por dentro, betume por fora, e você vai fazer. Aí chega Noé: Deus acabou de falar comigo. Se nós formos ler o versículo número 9, a Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Versículo número 9: e Noé, ele andava com Deus. Meu Deus, é forte. Glória! É tão interessante. Aleluia! Imagina chegar a notícia: minha esposa amada, meus filhos amados, essa terra aqui não chove, vai chover. Isso aqui vai acabar tudo com água. Imagine a sua família lá, sabendo: olha, tantos anos que eu moro aqui, eu nunca vi cair uma gota sequer de água do céu. Qual seria a forma de você conquistar a sua família para trazer para a arca? Se toda a humanidade não acreditava, se os vizinhos não acreditavam, se o do lado não acreditava, mas ele chegava com a sua esposa: esposa, meus filhos, eu vou construir uma arca, porque vai vir um grande dilúvio. Qual seria o nosso psique, o nosso psicológico em receber esta notícia? Olha, não está chovendo, é deserto, o negócio não está chovendo há anos, e como que vai chover? Meu Deus! E a pergunta é: como você vai com a sua família? Fica comigo, porque vai chover. Ó, tenha mais esperança, tenha fé, porque vai chover.
Então, alguns pontos que fizeram a família de Noé acreditar nele foi a primeira, foi a fé que Noé tinha em Deus. Aleluia. Como diz, da mesma forma que Abraão pegou e falou assim: olha, Deus falou comigo e nós vamos para outro lugar. Os animais vão, desfaz a tenda, nós vamos para onde Deus vai mostrar. Imagina a mulher de Abraão: Abraão, para onde nós vamos? Vamos para a Síria, vamos para o Egito, para onde nós vamos? Não, Deus vai mostrar ainda. É só mandou pegar as malinhas e seguir. Aleluia. Sabe que a Bíblia diz que nós temos que viver por fé e não por vista. Eu não preciso ver para acreditar. Eu preciso ouvir a voz de Deus e andar conforme Ele quer. Glória a Deus. Aleluia. E a primeira coisa, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar. Deus deu uma ordem para Noé. A primeira coisa que ele foi obedecer aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Então a forma que nós agradamos ao Senhor é tendo fé e acreditando naquilo que Ele disse ou falou para nós. Imagine, ele chegou na sua casa, a esposa: eu vou construir uma árvore. Imagine os seus filhos trazendo para a atualidade, chega na escola, fala: seu pai é Noé, né? Mas quem está construindo um barco? Não está chovendo? Alguém aqui viu alguém lá de jet ski lá no deserto do Saara? É a mesma coisa. Fala: só tem areia, só tem calor, não tem rio, não tem chuva. Como que eu vou comprar um jet ski para andar no deserto do Saara? Essa mesma magnitude de exemplo que eles tinham. Não está chovendo. Imagine os seus filhos sendo atacados pela humanidade, pela comunidade. A pessoa dizia: seu pai é louco, o seu pai é doido, porque não chove e ele quer construir barco, quer construir uma arca. Esse homem não está da cuca. Tremendo. Só que quem tem a chamada de Deus não precisa de aprovação nem de Aleluia. Quem tem chamada de Deus observa, ouve e executa aquilo Glória que a Deus Deus. chamou. Aleluia. Não importa se A não acredita, se B não acredita, mas importa que nós temos que acreditar na palavra de Deus. Nós fazemos promessas e não cumprimos, mas Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Graças a Deus, aleluia. É tão interessante que, imagine, está tendo uma festa, é convidada a família de Noé, aí chega alguém e pergunta: cadê Noé? Noé está construindo a arca. Todo mundo curtindo e perguntava: onde está Noé? Noé está construindo a arca. Mas para que isso? Isso não tem a mesma exemplo que nós. Dizemos assim: Jesus está voltando. Muitos não acreditam, muitos zombam. Ah, mas a minha bisavó falou que quando era pequena Jesus voltava. Mas nós sabemos que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que nós. Deus, o relógio dele é totalmente diferente do nosso. Antes ele era, hoje ele é. Aleluia! Então para ele um dia, não importa como nós, para ele não tem diferença. O relógio de Deus não é o mesmo nosso relógio. Então nós não temos que buscar a aprovação de alguém, nós temos que buscar a aprovação de Deus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Poderoso. Aleluia. Imagine Noé, seus filhos. Glorioso Deus. A sua mulher, como de costume, né, tem as vizinhas. Aí imagine a mulher dele: vamos lavar roupa no rio? Aí chegava: você que é mulher de Noé? Ela: sou. Mas por que está construindo uma arca? Ele disse que vai chover. Ela fala: vixe, seu marido tem que passar no psicólogo, no psiquiatra, que ele tá meio doido. Imagine ela sofrendo calada. Fala: não, ele tem um negócio com Deus, porque ele andava com Deus. E quem anda com Deus não é muito bem da cabeça, você já percebeu? Mas cada coisa que você dá acredito, fala: meu Deus, justamente você está fazendo isso. Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 vai dizer: porque a palavra da cruz para os que perecem é loucura para os que perecem, mas nós que estamos salvos é poder. Oh, glória a Deus! Então, para muitos, vocês estão loucos. Nós vivemos o sobrenatural. A nossa fé, a nossa crença em Deus é tão grande que nós sabemos que Ele pega o impossível e torna impossível. Aleluia! Como dentro da possibilidade humana, alguém depois de 4 dias ele vai lá ressuscitar. Pela ótica humana, pela ciência, já não tem mais jeito. Mas Deus pega aquilo que é impossível e torna possível. Por quê? Porque
Ele é Deus. E só ter fé não é tão importante. Ou não é sozinha, ela não tem muita eficácia. É tão interessante que a Bíblia fala no Tiago, capítulo 2, versículo 17, a fé sem obras é morta. Não adianta receber as ordenanças de Deus e não executar aquilo que Deus chamou. Então, uma forma de falar, se eu falar todo mundo tem fé, todo mundo vai levantar a mão e vai falar que tem fé. Mas aí Tiago fala, eu vou mostrar a minha fé através das obras. Ou seja, a fé é movida pela ação. Se eu tenho fé e não tenho ação, eu não tenho fé automaticamente. Então ele vai dizer, olha, eu vou mostrar a minha fé através das obras. Então, uma forma que chamou a atenção da família foi a fé que Noé tinha com Deus e a obediência que ele tinha com Deus. Porque se ele buscasse a aprovação de A, de B, Noé não teria construído arca nenhuma. Porque ele fala assim, mas você é louco? Então eu vou desistir. Quantas vezes alguém já chegou a você e falou assim, esse sonho não dá certo. Você não sabe nem falar. Você não sabe nem andar. Você não tem nem oratória. Você não sabe nem caminhar. Você não tem condição financeira. Você não tem, talvez não tem o formato da beleza que a sociedade quer. Mas Deus te pega e te coloca onde Ele quer. Glória a Deus. Então não dependa de aprovação humana. Se Deus falou que vai, Ele vai fazer. O homem pode dizer ao contrário, mas a Bíblia diz que a última palavra, ela vem de Deus. Então muitas vezes vão chegar alguém para nos acusar, você não pode, você não dá, você não tem jeito, na sua casa não tem jeito, seu filho não tem jeito, o seu marido não tem jeito. Jesus fala assim, eu quero ver que não tem jeito, porque Ele pega aquilo que é impossível e torna possível. Quantos de nós já fomos, talvez o mundo, talvez já fazemos coisas que não agradavam a Deus, alguém olhou para nós, isso aí não tem jeito. Onde você está aqui nesta noite? Como não tem jeito? Verdade, meu Deus. Tudo tem um jeito. Mas não tem jeito para a morte. Até para a morte. Se Ele quiser, Ele ressuscita e Ele faz por Meu Deus, tremendo. Aleluia. Poderoso. O que convenceu a sua família foi o seu esforço e o dia a dia trabalhando. A atitude dele mudou a família, a perseverança, a persistência e a fé. Porque talvez no começo não acreditavam. Aí pegavam, cadê meu pai? Meu pai está na arca. Aí alguém olhava, mas este homem é diferente. Imagina a sua família. Ao começo, ele persistiu, ele teve perseverança e ele teve fé. E demonstrou tudo isso com as obras. Porque se ele tivesse fé, eu acredito na arquitetura de Deus. Aleluia. O projeto que Deus tinha. Então, se ele não executasse, ele não teria fé. Meu rei. Aleluia. E não é tão fácil como os atuais, né? Hoje já tem tudo pronto, né? Tem aquelas máquinas que cortam madeira, elétrica. Imagine pegando uma árvore, né? Cortando a árvore, lixando a árvore e alguém passando. Meu Deus. Esse homem está louco. Meu Deus. Para que esse irmão está indo na igreja de terça-feira? Para que esse irmão está indo no culto de terça-feira? Não vai resolver nada. Quem disse que não vai? Eita, meu Deus. A sua fé é que faz toda a diferença. Glória a Deus. Porque quando você está aqui adorando ao Senhor, Deus visita a tua casa, Deus visita seu filho, Deus visita a sua saúde, Deus visita os seus. É através da sua fé. E o que me faz lembrar é quando o grande exemplo que ele teve. Os seus filhos talvez eram atacados pela sociedade. A sua esposa, talvez que as vizinhas não acreditavam. Mas Noé estava lá e ainda motivando a sua família. Olha, não dá ouvidos para aqueles que estão lá. Não desacreditam daquilo que Deus colocou no meu coração. Ou seja, ele era o cabeça da casa dele. E a sua família estava subordinada, estava debaixo da autoridade de Noé. Aleluia. E tem uma passagem que vai falar em 1 Timóteo 4:12, porque assim nós temos que ser exemplo, ou seja, o exemplo de perseverança, persistência e fé de Noé é que fez toda a diferença. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, a parte B: mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e
e na pureza. Aleluia. Então, o amor que tem Noé a Deus é demonstrado pela obediência. A Bíblia diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus ou amar a Deus, eu automaticamente obedeço os mandamentos e os preceitos que Deus quer. Então, a forma de mostrar o amor para o cônjuge, para alguém, é falando que ama. Só amar não tem muita importância. Chega para a mulher e fala assim: te amo, tudo bem. Chega no dia das mães e não leva nem um bombonzinho. Eita, glória! Você não disse que me ama? É assim, não é, né? Você não disse que me ama? Eita, meu Deus. Chega de mão vazia para tu ver. Uma semana sem conversar, Olha aí, gente. né? Cada um tem assim uma forma de trazer a expressão, Glórias a Deus. mas o amor é demonstrado por ação. Como Jesus nos amou, demonstrou através da sua morte de cruz. Como nós demonstramos o nosso amor a Deus? Obedecendo e executando aquilo que Ele deixou para nós. Glória. Isso me retrata e nos diz que a chave de tudo para conduzir a sua família foi o exemplo. Tem um ditado que nós conhecemos que diz assim: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, mas só a prática que define o resultado. Eita, Não adianta eu falar, né? Assim, faça o que eu falo, mas é alguma coisa assim. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, o seu filho ou os filhos vão pegar como exemplo os seus pais. Ou seja, não adianta ele falar assim, ter atitude e a sua vida se não conduzir com aquilo que ele falava. Se eu pregar uma coisa e viver totalmente ao contrário, automaticamente a sua mente não vai dar crédito àquilo que alguém estará pregando ou alguém está falando. Meu Deus. E é tão interessante que, independente de qualquer coisa, o exemplo fez uma grande diferença na vida de Noé. Aleluia. Porque aqui vai dizer que através da perseverança dele, ele conseguiu alcançar. Você se lembra de Neemias? Quando ele descobriu que os muros estavam derrubados, aí ele vai, chora, ora ao Senhor e vai construir a terra onde seus pais moravam. Só que chegando lá, a Bíblia vai dizer que ele estava lá e veio Sanbalate, Tobias e Gesem, se eu não me engano, e ele vai dizer assim: olha, estão te chamando lá embaixo, porque eles queriam trabalhar. Falaram assim: olha, se você construir esse muro, se vir uma raposa, ela já vai derrubar. Meu Deus. Imagina, você está orando, jejuando, alguém chegar: para de orar, para de jejuar. Não tem jeito para você, não tem jeito para seu marido, não tem jeito para seu filho, não tem jeito para ninguém. Mas só você sabe a oração e as lágrimas que você já chorou. E aí Neemias, ele estava trabalhando e falou assim: manda o recado de volta, diz assim para ele que eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Ou seja, quem trabalha não dá trabalho. Quem que trabalha para você não fica dando trabalho para o pastor, não dá trabalho para a líder, não dá trabalho para ninguém, porque o foco dele é fazer a vontade de Deus. Então, quem está trabalhando não tem tempo de ficar falando besteira, de fazer fofoca, de fazer montinho, de fazer qualquer coisa, porque o foco dele é fazer a obra de Deus. Então, quem trabalha dificilmente vai dar trabalho para alguém, porque o foco vai ser construir e multiplicar. Neemias estava trabalhando e falou assim: eu estou em uma grande obra e não posso parar. Deixa para conversar depois, se quiser tramar, trama, mas eu vou fazer aquilo que Deus colocou em meu coração. Meu rei. E o exemplo é tão importante que 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia vai dizer que tinha uma mulher que observava o profeta, e diz assim: eis que tenho observado que este sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Como que ela sabia? Ela observava e ela notou que ele era um homem de Deus. Ou seja, a maior pregação muitas vezes não é falada, mas é observada. Meu Deus. Você fala que nós temos que ter um bom testemunho, porque às vezes nós não vamos passar, alguém vai olhar para você: você é crente, você é cristão, é? Mas você é diferente. Mas você falou, tem uma placa, tem um crachá assim, eu sou da igreja restaurando vídeo. Não, é porque é o bom testemunho da sua vida, o Espírito Santo brilhando sobre você. E é tão interessante que
o exemplo vai fazer toda a diferença. Os seus filhos vão caminhar diante de Deus quando verem você caminhar. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho. Não é o caminho. No caminho é você junto, pegando na mão. Se eu não me engano, o Deuteronômio vai falar: ensina a criança quando você estiver andando, quando você estiver comendo, quando você estiver fazendo qualquer coisa, ensine a criança. Ou seja, ensine a criança no caminho. Os seus filhos serão um exemplo, vai depender da sua ação. Você quer que seus filhos orem? Orem junto com ele. Você quer que os seus filhos sejam uma bênção? Seja bênção junto com eles. Glória! Então assim, vai você sozinho para a igreja, como eu já vi muitos. O filho sozinho para a igreja. Teve um rapaz que não grava com nós, ele tinha problema com droga, ele bebia, ele tomava remédio controlado. E ele começou a ir para a igreja. E aí ele chamava a mãe dele para ir para a igreja. Sabe o que a mãe dele fazia? Não ia. Meu Deus. Imagine você precisando de uma força, o seu filho saindo da droga, Deus fazendo uma obra na vida dele. E aí ela não ia. Aí chegava no dia das mães, como na escola, né? Os filhos: mãe, vai para a reunião, vamos ter apresentação lá. Não aparece para não. Essas crianças, por mais que sejam pequenas, elas vão sentir. Imagina o jovem retomando. Então a base familiar vai definir o futuro da nossa família. Por isso que nós temos que lutar contra este mundo, contra aquilo que tem ensinado nas escolas, contra aquilo que tem ensinado dentro dos celulares, na internet. O pai deve supervisionar aquilo que o filho vê. Aquilo deve ser administrado, porque o futuro da nossa família vai depender de Deus, claro, mas também vai depender de nós ensinarmos a criança no caminho, dizendo: ó, Jesus salva, Jesus transforma, e só Jesus é o caminho. Mas tem que ver o exemplo em nós. Eu digo isso porque a minha responsabilidade aumentou. Era para minha esposa estar aqui, mas ela acabou ficando um pouco enferma e ficou em casa, porque ela trabalha de casa. Aí a neném parece que chega perto de mudar de um mês para outro, ela começa a ficar agitada uma semana. Não sei se você fala que tem os picos de transformação, né? Parece que vai fazer um nono mês, aí começa a ter um monte de coisa nessa semana. Se tem filho, vocês devem ter observado. Eles falam que não sei o nome que fala. E aí a responsabilidade aumenta, porque fala assim: Senhor, tem que conduzir, além de ser o homem da casa, o cabeça, tem que conduzir a minha família também. Imagine Noé sabendo que tinha que trabalhar e tinha que dar esperança para a sua família. Olha, eu estou trabalhando, mas tenha esperança. Tenha fé, porque Deus falou comigo e Ele vai cumprir. Aí ele trabalhava e chegava e motivava a sua família: ó, não desista, não dá ouvido para o mundo, não dá ouvido para o vizinho. Vamos começar a pregar para eles que vai vir de novo. E muitos não acreditavam. Então, ele Noé pregou mais ou menos esse tipo da árvore. Entre 100 e 120 anos ele começou a construir e também ele pregava, porque ele não, às vezes não pregava falando, mas ele pregava fazendo, demonstrando, né? Alguém fala assim: mas alguém pode acusar? Ninguém pode acusar que ele não tinha falado. Meu Deus. Ou pode, porque todo mundo via a árvore. Do maior que o campo de futebol, de comprimento. Você acha que ninguém ia ver? Se qualquer barulhinho a gente já corre para olhar na janela, imagina uma arca daquele tamanho. Mas esse homem é louco. De onde que ele vai construir tudo isso? Cortava a madeira, arrumava a madeira, as ferramentas. Imagine construindo tudo, anos. Enquanto uns estavam curtindo, outros fazendo, ele estava focado na obra de Deus. Meu Deus. Talvez nós não aproveitamos tanto este mundo, mas sabemos que nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. Nós somos passageiros daqui. Deus. E a glória de Deus que vai ser revelada não pode ser comparada com essa. Meu Deus, é a coisa é muito melhor. A Bíblia vai dizer: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais chegou ao coração do homem, glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, eu preciso amar a Deus para ver esses milagres e ver a face do Senhor. Meu Deus, aleluia. E a dedicação dele alcançou a sua própria família. Você pode observar, o seu filho vai. Meu rei da Aleluia. glória. Glória a Deus. Santo é. Vem você orando, Aleluia. vem você buscando o Senhor, chorando, e ele vai começar a te observar. Aí ele fala: mas por que ele está chorando? Estou chorando no pé de Jesus. Quando ele tiver necessidade, ele vai lembrar do quê?
para quem eu sei que eu vou correr? Eu vou recorrer para Jesus. Então nós temos que ser exemplo para a nossa família. Na palavra, no procedimento, Glória. na fé. Verdade. Porque o futuro da nossa casa vai depender de nós. Se nós ensinarmos o caminho, quando crescer, vai ter as suas escolhas. Assim como Sansão foi instruído pelos seus pais, mas por conta própria decidiu fazer aquilo que não era o lugar de Deus. Ou seja, não terá esse peso sobre a nossa vida, porque ensinou, mostrou. Aí, quando já é maior, decide. Mas enquanto podemos acolher, controlar, temos que ensinar a palavra. Aleluia. E a pergunta para a sua vida é: quantos projetos Deus já te deu? Olha aí. Quantas coisas Deus já te mostrou? Quantas coisas Deus já aplicou ao seu coração? E por que ainda não está executando aquilo que Deus te chamou? Eita, meu Deus. Ah, Senhor, mas não sei nem falar. Jeremias falou: Senhor, só vai falar o que eu te mandar. Moisés: Senhor, fala o quê? O eu sou me enviou. Glória. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Aleluia. Ah, mas eu não sei falar. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Glória a Deus. Porque Ele vai te chamar e Ele vai te capacitar. E também tem a nossa parte. E essa palavra dessa noite para nós é: está na hora de executar a chamada que Deus te chamou. Olha aí, igreja. Cada um foi chamado no quesito. Tem gente que é ótimo em. Se pega as irmãs, né? Tem até os irmãos. Se fala assim para ir para a igreja, que a irmã ela vai no detalhe. Por quê? Deus chamou ela para isso. Ah, mas isso não é desonra. Cuidar do templo é uma honra. Quem lembra dos levitas? Ninguém podia colocar a mão em nada que é da igreja, que era da tenda, do utensílio. Somente os levitas. Eles não trabalhavam, todas as tribos contribuíam, pegavam e mandavam para eles. Aleluia. Quando a arca era levada, ou foi tentada levada para Jerusalém, lembra quando a arca foi cair? Como que é o nome dele? Não lembro não. Foi Uzá. Foi tentar colocar a mão na arca para segurar, mas a intenção dele era boa, era deixar a arca não cair. Quando ele colocou a mão, morreu, porque não era para ele colocar a mão, era para os levitas carregar a arca. E não era para carregar em cima de um boi balançando, era para carregar sobre os seus ombros. A presença de Deus não é de qualquer jeito, não é o que você quer. A presença de Deus é levada nos ombros, no seu coração, na sua mente. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, mas a presença de Deus faz toda a diferença. Glória a Deus. Aleluia. E a arca foi levada para um local e nada aconteceu. E foi para outra casa, eu não lembro os nomes, mas eu sei do texto. Que foi levado para uma casa. Obed-edom. Aí colocou a arca na casa dele. A casa antes não aconteceu nada. Colocou na casa dele e ele colocou a arca no lugar de destaque. Por quê? Se alguém passava na janela, já olhava a arca lá. Se tinha alguém que olhava na porta, a arca estava lá. Ou seja, os animais deles prosperaram, a família dele prosperou, tiveram filhos e teve riqueza. Se eu não me engano, foi 3 meses. Ou seja, a presença de Deus muda a nossa vida de uma hora para outra. Então busque a Deus, busque a presença, busque o Espírito Santo de Deus, porque Deus é que faz toda a diferença em nossas vidas. E o nome dele deve ser glorificado, e a honra é para ele. E não é sobre de tudo isso. Obedecer ao Senhor, a Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Se você quer, Senhor, eu tenho uma benção urgente, eu tenho isso comigo. Se você obedecer rápido, mais rápido você recebe. Eu tenho o costume de dizer, de uma forma simbólica, que quem obedece corta a fila, porque tem muita gente que para de obedecer e fica para trás. Deus vai abençoar quem? Quem obedece, sim ou não? Ah, não está demorando muito, Senhor, vou continuar na obediência. Aí cortei 2. Pai, quer que a sua bênção chegue rápido? Obedeça mais rápido. Deus falou se eu não me engano, para Saul, para ele não sacrificar. Foi Saul isso, né? Não sacrifica, que não era para ele sacrificar. Aí sacrificou. Foi um sacrifício de todo e à toa. Não era para ele fazer. Então
faça aquilo que Deus chamou. Oh, Se o glória. pastor chamou para pastorear, pastoreia. Se Deus chamou para ficar como diácono, cooperador, fica na porta da melhor excelência, receba bem, faça a obra de Deus. Se Deus chamou para ser cooperador no som, para fazer a limpeza, Deus, cada um chamou para uma função. Senão não seria o corpo, seria todo mundo cabeça. Então não teria perna, não teria braço, não teria os dedos, não. Cada um foi chamado. E todos são importantes. Não tem alguém que é mais importante. Qual a parte do seu corpo mais importante? Tudo. Se você ficar sem uma mão é ruim. Se você ficar sem um dedo é ruim. Se você ficar sem o olho é ruim. Se ficar sem o ouvido é ruim. Se ficar sem o olho é ruim. Se você não tiver língua é ruim. Então todos são importantes. Então aprenda, juntos nós somos bem mais fortes. Essa igreja vai ficar mais forte quando nós andamos mais unidos como um corpo de Cristo em nossa vida. Eu quero assim louvar, se for permissão, posso colocar de pé? Não sou cantor, mas eu sou adorador, né? Hoje é um dia, se você colocar um culto, né? Um tema, seria um culto de gratidão. Eu vi muita gente falar de gratidão, e só é grato quem adora. Então nós vamos adorar o Senhor. Fala, adoração, né? Foi isso que nós vamos, né? Uma irmã soube adorar, a nossa irmã soube adorar, a nossa pastora Fátima também. Então vamos adorar ao Senhor. Aleluia.